Olá, gente, vamos para mais uma aula, tá? Continuando ainda falando das esponjas, nós vamos falar hoje da reprodução das esponjas, tá? Oi, é meu avatarzinho aí, ó, cabeçudinho, né? Gostaram? Vamos lá, tá? Então, as esponjas pertencem ao reino que Animalia. Foi isso que a gente viu na aula passada. Então, a gente tem vários filos que pertencem às esponjas, que são os poríferas. Um dos filos que pertence a esse reino Animalia, tá? Os outros filos que pertencem ao reino Animalia Quinidária, Plateumitos, Nematoda, Annelida, Artrópoda, Molusco, Equinodermata e Chordata, tá? Nós estudaremos todos esses filos, tá? Agora a gente está focando no quê? Nos poríferos, tá? Então, o reino Animalia, ele tem algumas características que unem todos esses filos. São eucariontes, multicelulares, são seres desprovidos na sua célula de parede celular. A maioria tem movimentos ativos, exceto as esponjas, né? E alguns outros organismos que, em alguma fase da vida, são fixos, são sésseis. Uma característica importante, são heterotróficos, não fabricam seu próprio alimento, geralmente se alimentam por ingestão de outro alimento e são dotados de um sistema nervoso, vão responder a estímulos, tá? Então, essas são algumas características comuns entre todos os animais, todos os filhos que pertencem ao reino animal, tá? Aqui a filogenia mostrando os grupos dos animais, que já expliquei para vocês, e a gente vê que os poríferos estão no início de tudo. Então, acredita-se que seja um dos filhos mais antigo, né? E a partir dele foram surgindo novas características e foram surgindo novos grupos, tá? Então, poríferas, olha aí, Bob Esponja, nunca mais irão esquecer, né, dos poríferas. Só lembrar de Bob Esponja, essa coisa fofa, tá? Então, os poríferas têm esse nome de poríferas porque o corpo é cheio de poros, cheio de buraquinhos. Poros nos quais a água vai o quê? Entrar no corpo desse organismo e fazer com que todos os seus processos para a sobrevivência ocorra, tá? Então, o fluxo de água dentro do corpo das esponjas entrando pelos poros é de extrema importância, tá? São filtradores, o esqueleto é formado de espículas, então filtradores porque vão filtrar a água, tá? Espícula é como se fossem os ossos das esponjas, corpo cheio de furinhos, que são os poros. A maioria vive em ambientes marinhos, mas nós temos algumas espécies de ambiente dulcícola, de água doce. Quando adulto, eles fixam em um substrato, né? Então, são sésseis. Podem reproduzir de forma sexuada e assexuada. A gente viu o exemplo por brotamento. E não apresenta tecido, não tem tecido digestório, tecido respiratório, cardiovascular. Não tem, certo? Ele tem algumas células especializadas que vão desempenhar as funções para que eles consigam o quê? Sobreviver. Aqui está um esquema mostrando, né, as estruturas importantes de um porífero. A gente tem os poros, que é a abertura por onde a água entra, está contido em todo o corpo das esponjas. As espículas, que são os ossos das esponjas, né, o esqueleto. Nós temos o ósculo, que é a abertura superior, e o átrio, que é uma cavidade interna, e você observa que tem umas células flageladas, que são os coanócitos, que são as células especializadas, que vão desempenhar funções como alimentação, reprodução e trocas gasosas dessas esponjas, tá? Nós já falamos na aula passada. Hoje nós vamos focar na importância das esponjas. Vocês estão vendo aí esponjas, a gente já falou que as esponjas servem também de alimentos, né? Para tartaruga, estrela do mar, ouriço, alguns peixes se alimentam. Então, é uma importância também, faz parte aí da cadeia alimentar. E agora vocês estão vendo aí aqui, isso aí amarelo é um caranguejo que se camufla com um pedaço de esponjas. Então, é uma relação interespecífica harmônica, né? Que é uma relação que não traz prejuízo entre espécies diferentes. Você tem aí a esponja chaminé e um filhote de peixe-pedra. Então, alguns peixes desovam nessas esponjas, então serve como se fosse uma maternidade, né? E os peixinhos ficam aí até ficarem adultos, depois, né, eles ficam se escondendo e aí depois ganham o seu rumo, tá, gente? Então, é a importância também das esponjas, tá? Outra importância é que as esponjas elas são bioindicadores de poluição ambiental. O que é isso, Pro? Elas vão indicar os locais, principalmente a área do litoral, que está o quê? Poluída, tá? Então, aqui você tem uma notícia aqui na Bahia que diz o seguinte: esponjas mostram níveis de poluição no litoral da Bahia. Nós temos aqui na Universidade Federal da Bahia, grupo de pesquisadores que realizam esse tipo de estudo com esponjas, tá?
tanto para identificar espécies novas na taxonomia, quanto para essas questões de poluição ambiental, como bioindicadores de poluição. E tem outro grupo que estuda essas espécies como importância farmacêutica na indústria, né, dos remédios, certo? Então, essa notícia aí, ó, mostra que esponja mostra níveis de poluição no litoral da Bahia, tá? Então, pesquisadores começaram a estudar a distribuição de algumas espécies de esponja no litoral da Bahia e principalmente em algumas praias que tem, né, por exemplo, canalização de esgoto, muita poluição. E eles perceberam que as esponjas, elas são filtradoras. Então, eles tiram um pedaço dessas esponjas e levam para o laboratório. Então, se elas são filtradoras, ela vai filtrar tudo que tem na água. Inclusive, se a água estiver poluída, tiver poluentes, ela também irá filtrar o quê? Esse poluente. Certo? A outra coisa é que existem algumas espécies de esponjas que conseguem sobreviver a essas condições de poluição. Então, quando você vai em uma praia e você encontra apenas uma única espécie de esponja em grande quantidade, ou melhor, uma única espécie em maior quantidade do que as outras, indica que aquela esponja ali, ela resiste a uma condição de poluição ambiental. Então, ela é indicadora de poluição ambiental. E foi o que aconteceu, por exemplo, em um estudo na Praia da Boa Viagem, né, lá na Cidade Baixa, aqui em Salvador. Então, um tipo de espécie de esponja começou a aparecer em maior quantidade nessa água. E essa do mar, né, no caso da Praia da Boa Viagem. E tinha canalização de esgoto para essa água, mostrando que aquela espécie de esponja sobrevivia a essa condição e se proliferava, se reproduzia, certo? Mostrando que é o quê? Que aquele local realmente está poluído, certo, gente? Então, elas são bioindicadoras de poluição ambiental e são usadas para essa questão de monitoramento ambiental, tá? Aqui é interessante, né? Por muito tempo as esponjas eram utilizadas para banho, né? Do gênero esponja e hiposponja eram utilizadas para banho, tá? Como tem um alto custo, né? Então, a gente hoje tem as esponjas o quê? Sintéticas, que nós utilizamos para tomar banho, tá? Outra importância aí das esponjas é como as esponjas ela tem relações simbióticas, relações com outros organismos, relações interespecíficas. Ela usa como forma de defesa a produção de algumas toxinas, de alguns compostos químicos. E aí os pesquisadores começaram a estudar esses compostos químicos e começaram a ver que esses compostos químicos tinham algumas ações importantes contra micro-organismos, tá? Então, ele fala aqui, ó, associações entre esponjas e bactérias, principalmente na pesquisa de novas substâncias antimicrobianas contra micro-organismos de importância médica. Então, recentemente, identificamos o sulfato de alistanol como uma das substâncias com excelente ação antibactericida isolada da esponja Pedromica citrina. Então, mostrando que o quê? Que as esponjas, quando ela responde essas relações interespecíficas, o que é que acontece? Ela produz as suas toxinas. E essas toxinas, que são compostos químicos, começaram a ser estudados por pesquisadores e eles observaram que tinham alguns compostos que eram que antimicrobiano, ou seja, tinha ação, né, na importância contra os micro-organismos, tá? Bacana, não é isso? Então, ó, outro print que eu dei aqui mostra remédio no mar. Pesquisa de recursos marinhos encontra substâncias antitumorais em esponjas e tunicatas no litoral, tá? Então, mostrando que o quê? Que essas esponjas, né, que produzem esses compostos químicos, e alguns desses compostos têm o quê? Importância farmacêutica, importância para tratamento de algumas patologias. E aí, o uso, né, desse componente, de um desses componentes dessas esponjas, de uma espécie específica, que é a Plicínia caissara, é utilizada para o tratamento de câncer, certo, gente? Claro que é um estudo que está ainda ocorrendo, mas já tem esses indicativos na literatura sobre o uso de esponjas, né, como para o tratamento de câncer, como também antimicrobiana, entre outros compostos das esponjas que são utilizados, beleza? Então, era isso que eu queria falar para vocês hoje sobre a importância das esponjas, e um grande beijo e até a próxima aula.